Pode conectar, que está começando agora mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou a Letícia Guedes e tenho o prazer de mais uma vez estar aqui à mesa com convidados super especiais. Hoje a gente está aqui com uma função um pouquinho diferente desses últimos episódios que vínhamos fazendo naquela dinâmica de startup, apresentar seu modelo para investidor, para lojista. Hoje a gente pensou... Vamos dar um respiro e vamos falar um pouco mais de conteúdo, porque quando a gente está falando em inovação e está falando em ecossistema, a gente precisa envolver muita gente nessa conversa. Então hoje eu tenho a maior alegria aqui de receber essa mesa ilustre, Sátira Machado, professora da Unipampa e também do Instituto Oliveira Silveira. Seja muito bem-vinda, Sátira. Muito obrigada por estar aqui. Letícia e todo o povo, não é? Daqui do Conecta. Coisa boa. Estou recebendo também a Adriana Santos, que é coordenadora de Igualdade Racial da Prefeitura de Porto Alegre e também faz parte da gestão do Ilhota Hub, que já vamos conversar um pouco mais sobre isso. Adri, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite. Obrigada pelo convite, você, Letícia. Coisa boa. E também aqui à minha frente, Rodrigo Paim, quase esqueci o sobrenome, que é publicitário e também proprietário CEO, né, do Samurai Negro Marketing e Comunicação. Né? Então, também representando a gestão do Ilhota Hub, Rodrigo, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Valeu, obrigado. Sejam bem-vindos. Essa mesa de peso aqui, que assim, a gente já sabe que o episódio vai ser bom quando tu olha e tá todo mundo com um caderninho na frente, umas folhas em branco, uns rabiscos, a gente já sabe que vai vir coisa. A gente tava se divertindo pra caramba aqui. Agora a gente tá tentando se conter, né? Mas assim, pra gente começar falando, né? A ideia hoje é a gente falar bastante dessa visão de hubs de inovação, né? Porque quando a gente fala aqui, a gente tá sempre falando o Connector Hub, né? O ecossistema, as startups. A gente precisa lembrar que esse ecossistema, ele engloba muita gente e precisa englobar cada vez mais, né? E nesse sentido, a gente tem alguns hubs que estão surgindo a partir de algum incentivo da prefeitura também, né? Depois acho que a gente pode comentar um pouquinho esses projetos que estão vindo do Pacto Alegre, que é um projeto que já está muito forte na nossa cidade, e também outros hubs que vêm com uma identidade, uma visão muito forte de o que querem para o futuro, né? E daí, nesse sentido, tem esses convidados aqui do Ilhota Hub. Então, gente, por favor, quem é o Ilhota Hub? O que faz? O que vai fazer o Ilhota? Da onde veio, para onde vai? Conta tudo do Ilhota pra gente, por favor. Bom, cara, vamos começar com uma frase de Lupicínio. Quando a gente fala de hub, a gente fala muito de disrupção, de transformação. A gente está falando de uma frase de uns quase 100 anos atrás. Então, imagina um homem negro, né, compositor, que é um dos maiores, se não o maior. Lupicínio Rodrigues, né, fazendo a ressalva aqui. Fazendo a ambientação. Lupicínio escreveu há quase 100 anos atrás, Ilhota, minha favela moderna. Cara, isso representa dos pés à cabeça o que é o Ilhota e o que se propõe, né? De trazer para esse ambiente de inovação, de tecnologia, toda a cultura, toda a história, né? Das pessoas negras, né? Do afroempreendedorismo, enfim. Eu acho que o Ilhota, ele tem um papel extremamente... disruptivo, né? Vou ser redundante, mas é extremamente disruptivo justamente pelo que se propõe, né? Que é trazer esse mercado de negócios para o mundo da cultura negra e não o contrário. Entende? A gente quer ambientar, a gente quer mostrar para essas pessoas todo o potencial das comunidades, das ideias, porque o afroempreendedorismo, ele parte muito da questão da necessidade. Né? E o fato de ele ser de necessidade não quer dizer que não tenham ideias inovadoras, né? Não quer dizer que não tenham ideias que possam transformar a sociedade, porque boa parte da demanda social, justamente, ela vem da população negra. Então, acho que o Ilhota tem esse papel de botar os dois pés no mundo da tecnologia, no mundo da inovação, porém, como Sankofa, sempre olhando para trás, porque é a nossa ancestralidade que faz o nosso futuro, né? Muito forte essa fala. E eu só vou, antes de Adri já começar aqui, porque assim, eu preciso também fazer um pequeno disclaimer aqui, né? Um pequeno parênteses, que eu falei pra galera assim, vamos começar tentando inserir isso no mercado, que o nosso podcast já tá mais ambientado. Mas assim, falar do Ilhota sem falar de história não tem nem como, né? Então vamos contar a história como tem que ser contada e, por favor, fiquem super à vontade, né? Na verdade, assim, a gente
traz como é que nasce o Ilhota, né? Ele nasce justamente dessa, como eu disse, todos esses conceitos que o Rodrigo traz, né? Mas principalmente pensando de que a população negra, né? As pessoas negras, elas também são produtoras, elas também são consumidoras e principalmente elas sabem o que elas querem e como elas querem. Elas não têm a oportunidade muitas vezes de poder expor isso, de poder conectar isso com o mundo econômico que já existe e como está posto na sociedade. Então, quando a gente pensa no Ilhota, é uma lógica de trazer para esse mundo e vice-versa, trazer esse mundo conectado do comércio, da indústria, da economia, enfim, né, que em tese socialmente construído, que não é para uma parcela importante da população, que é a parcela periférica e preta, que sim, tem potencial de produção, tem potencial de criação, tem potencial de produto e que precisa ser apresentado, precisa ter repercutido nessa sociedade e precisa dar oportunidade para isso. Então, o Hub vem muito nessa lógica de ser esse espaço de oportunidade, de poder colocar na vitrine todo esse potencial que existe e que o mundo falar de negócios, que a negritude não é falar só de cultura, é falar de negócios. E que mesmo a cultura, ela está impregnada de negócios, né? Então, e vice-versa, né? Os vice-versa. negócios também estão impregnados de cultura. Com certeza, certamente. Então, essa mistura que eu acho que faltava, e olhando para o mercado, né, olhando para o comércio, enfim, que é a pauta desse espaço, eu acho que é uma pimentinha, um tempero que faltava para essa engrenagem poder funcionar. Então, quando a gente discute isso, já vinha discutindo há um tempo dentro da secretaria, enfim, a partir da Coordenadoria de Igualdade Racial, que eu queria fazer uma pauta diferenciada nessa minha gestão lá dentro, né, da prefeitura, porque eu entendia que falar de negritude não é falar só de samba, carnaval, futebol. É poder falar, sim, de negócios, é poder falar, sim, de expoentes nossos que estão fazendo a criatividade, né? Não, é falar disso também, mas por dentro também de um olhar inovador, de negócios, progressivo, e não só olhar o passado não como uma dor, mas como uma inspiração. Uhum. Né? Mais ou menos nessa lógica, assim, desse caminhar. E aí surgiu, através de vários parceiros, a Sátira foi uma também que ajudou nessa caminhada, enfim, ela vai poder depois falar das suas contribuições nesses eixos aí, os vários encontros e desencontros, pessoas que influenciaram nessas conversas, assim, né? Até que chegou no edital, que a gente fez um edital o ano passado, e o edital foi ganho pela instituição Reafro, que ganhou, né? E que a gente agora vem nessa montagem, enfim, de trazer à vida aquilo que os pensamentos, que as ideias, que os sonhos, né? Eu lembro da professora Maria da Graça, né? A fábrica de sonhos, enfim, que ela traz muito isso, que os sonhos nos permitiram ousar, né? Então, agora a gente está nesse momento tentando fazer tornar-se realidade tudo aquilo que se planejou, e eu acho que a gente tem feito um caminho de construção bem aprazível, assim, tá bem bacana. Nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Né? Exatamente. Somos os sonhos Eu tenho dos certeza nossos que eles ancestrais. estariam muito orgulhosos, né? Podendo ver, assim. E, assim, pensando o Hub, né? Uma vez aberto, claro que um Hub, quando começa, ele começa pra expandir, sim. né? Isso tudo vai construindo uma visão de comunidade, quem é que tá envolvido, que outras iniciativas podem se vincular. Mas, assim, de um primeiro momento, o que vocês imaginam que deve reunir, né? Que tipo de iniciativas vocês pretendem atrair? Que tipo de programas vocês pretendem oferecer, assim, para o público que está em casa já começar a entender, assim, em que oportunidades pode se envolver, né? Não, no primeiro momento, assim, a nossa ideia é de dizer assim, olha, população negra porto-alegrense, população periférica de Porto Alegre, vocês têm hoje um lugar que é para chamar de seu. A primeira visão que quando eu enxergo o Hub funcionando é aquilo que me vem... Abrangente assim. Abrangente assim. Abrangente assim. Você tem um lugar para chamar de seu. Obviamente que daí a gente vai tendo que organizar horários, espaços, enfim, daquilo que a gente tem neste momento a possibilidade de oferecer. Mas o primeiro momento é isso, assim, né? Ao longo dessa trajetória de pensamento, de construção de ideias, a gente vem cruzando com várias pessoas, várias iniciativas que
necessitavam e necessitam de espaço, de incentivo, de pessoas conectadas para fazer conexões, enfim. E a gente foi percebendo que o Hub podia ser esse espaço de conexão, de não só espaço físico, mas espaço de conexão, de alimentação de sonhos, mas enfim, de alimentar sonhos, de propor potências, de organizar potências brutas, né, lapidá-las, enfim. Então, eu acho que é um pouco de tudo isso que a gente pretende fazer. Iniciando o Hub, a gente começa, sim, justamente olhar, fazer, além de ser vitrine para essa periferia, essa negritude, porque não é específico unicamente para o negro, até porque quando a gente fala de periferia, a gente está falando de população negra na sua maioria, né? Então, mas ele é majoritariamente para tal. É que as pessoas primeiro encontrem ali um lugar seu. E segundo, é a gente daí fazendo também esse ir ao encontro, né? Sim. Ir para a periferia, ir para os espaços, buscar, olhar as potências, trazer essas potências para junto de nós. Porque no primeiro momento pode surgir, sim, aquela desconfiança. Ah, não, mas isso não é para mim. Ah, mas será que eu vou ter espaço lá? Ah, olha onde que ele tá, olha como é que tá. É no centro igual, é com gente que a gente não tem o hábito de transitar, de conversar, de circular, mas é justamente para que a gente tenha o entendimento que não existe lugar predestinado para ninguém, que todos somos os lugares que a gente quiser estar e que quiser ser. Então é um pouco sobre isso, assim. Exatamente. Cara, isso é muito forte, assim, né? Eu fico com um monte de ideias na cabeça, a gente começa... isso aqui, né, tem tudo um potencial de um papo de bar infinito, assim, né? Mas quando eu fico pensando nessa coisa, a importância que é a criação de comunidades nesse universo, a gente repete incessantemente essa palavra, né? Assim, então, a visão de também comunidades se deslocarem, né? Porque acho que... Agora, acho que a gente tava na conversa anterior, eu já nem sei mais o que a gente gravou ou não, tá? Mas, assim, assim, a coisa da pessoa entender que esse universo também é pra ela, né? O universo de negócios, o universo de inovação, se for de interesse, também mas o negócio hoje não é restrito, né? O ecossistema de inovação, a inovação, ela existe para servir aos negócios e não o contrário, né? Então, assim, não é também sobre, vamos criar um espaço para a população negra. Não, como é que ela se sente à vontade para ocupar esse espaço que ela tem todo o direito e deve e precisa para que isso seja de fato um ecossistema, porque senão a gente tá falando, né, de sempre... Enfim, né? As coisas precisam envolver todos os tipos de pessoas, todos os tipos de cabeça, todos os tipos de mente, todos os tipos de tudo, assim. Então, acho que tem um momento muito forte, assim, de vocês provocando, né? Também acho que essa questão da estima pessoal da pessoa, né? Talvez um empreendedor que empreendeu por necessidade também se identificar com esse processo e se unir, buscar daqui a pouco ajuda, né? Eu acho que às vezes eu perguntei assim, é abrangente assim, porque no fim vocês estão abrindo um espaço de dizer, cara, precisa de acolhimento pro teu negócio, a gente vai dar. Precisa de um suporte, a gente vai dar. Precisa conectar, a gente vai dar. No fim vocês vão descobrir ainda tudo que precisa fazer. Tu quer voltar pro mercado de trabalho e tu não tem coragem, porque tu acha que enveredou por um caminho que tem que ficar vendendo pastel na esquina é o negócio, mas não tá dando certo, vem cá que a gente te ajuda, te ter a coragem necessária para te fazer o que tu é preciso fazer para te ser feliz, porque é sobre isso, assim. Exatamente. Acho que o trabalho, as funções pelos quais a gente na vida faz escolha, ela tem que ser um espaço de felicidade, de prazer. Seja aquilo que tu quiser fazer, a gente sabe que tem um tal de sustentabilidade, de ter que ter o pão de cada dia, a comida na mesa. Claro. Todo mundo tem que ter isso. Mas se tu puder fazer isso com prazer e com um sorriso nos lábios o tempo todo, muito melhor. Melhor ainda. É sobre isso, assim. Exatamente. Sabe? E essa questão, assim, da gente, né, a gente estava até comentando antes, assim, o quanto é legal tu ter hubs nichados, né, nessa visão de tu ir reduzindo, assim, um recorte, né, de, poxa, eu não vou atender o mundo inteiro, eu escolho atender esse universo, né? Então, assim, aqui a gente, por exemplo, tratando, né, uma analogia, a gente tem um hub destinado à inovação do varejo, né? É muito diferente da proposta de vocês, né? Sim. Vocês estão falando de afroempreendedores, ou seja, não é uma carteira assinada, né? Você é um afroempreendedor. É uma coisa que uma coisa que talvez a construção identitária até possa ser uma construção, mas no fim das contas é sobre o ser humano, assim. E daí eu queria ouvir um pouco de vocês, daí convidando a Sátira também, porque eu sei que tem opiniões também sobre isso, assim, sobre como isso se relaciona para vocês, assim. É um hub de serviços, mas a gente também tá lidando com a identidade, a construção, ancestralidade, que é um termo muito forte que vocês trazem também, né? A proposta do Hub é transmitir uma mensagem. Sim, nós podemos. Sim, né? Eu acho que parte daí
a ideia de que todos nós somos pessoas capazes, somos pessoas habilitadas. Quando o negro, na verdade, em diversos momentos, né, em diversos espaços, ele é subjulgado, né, para uma segunda categoria, digamos assim, nós queremos mostrar, e nós tivemos essa iniciativa, eu acho que daí tem um ponto extremamente protagonista do Ilhota Hub, que é mostrar, ocupar um espaço e mostrar que sim, todos podemos. Então, quando a Adri colocou da questão das periferias, a gente está levando o Hub, de alguma forma, para essas periferias, ao mesmo tempo que a gente quer trazer essas pessoas para o centro, para mostrar que o centro de Porto Alegre também pode ser ocupado, né, digamos assim, por todos, né? Perfeito. E o centro precisa disso, né? Acho Sim. que essa também é uma pauta que nos une aqui, né? Muito, é uma batalha muito forte da cidade, mas, né, nossa, pessoalmente, aqui também no Connector, de que, poxa, o centro histórico tem um potencial de ser ainda mais do que já é, né? Talvez retomar o que já foi em termos de potência econômica para a cidade. E não é à toa que um centro é uma coisa útil, é porque ele reúne, centraliza, né? E a gente precisa ter pessoas vindo para o centro. Então, acho que é um movimento que precisa ser um convite para todos, e que bom que vocês estão estendendo esse convite assim. E acho que a história da cidade nos mostra isso, né? O Ilhota era aqui do lado. Então as pessoas... vamos chegar nesse ponto, as pessoas acabaram sendo retiradas, né? E levadas para outros espaços, que são os espaços periféricos, que são os espaços de comunidade. Então a gente quer fazer essa retomada a partir do coração da cidade. Legal. Eu acho que Porto Alegre funciona a partir disso, né? É perfeito. Acho que agora é ponto histórico aqui, né, do Ilhota. O que afinal é Ilhota, né? Porque assim, eu ouvi falar de Ilhota porque eu vi o documentário do Lupicínio Rodrigues, né? E daí eu fiquei, já tinha escutado, mas enfim, era um grande bairro, né? Era a primeira grande favela da cidade. Alegre, exatamente. E daí isso se transformou. Contem, por favor, a história, né? Não vou eu ficar perguntando pra vocês a história, pelo amor de Deus. Sátira, por favor, nos ajude. Educadoras, por favor. Vai lá, Sátira. Não, é uma alegria estar ouvindo vocês, não é assim? Porque a gente vê o quanto a gente vem avançando nessas discussões, nessas conquistas, que é o mais importante, não é? Dessa questão. E enquanto membro do GTO, do Pacto Alegre, não é? Coordenado pelo professor Aldi, que é da PUC, o professor Luiz Carlos, que é da URGS, o professor Silvio, que é da Unicinos, a gente, inclusive, incluiu no Pacto Alegre um projeto que é transversal, que é o Igualdade Resiliente, não é? Que é justamente também vai estar estar atento ao que vai acontecer em todos os projetos, não é? Que perpassam o pacto, nós estarmos atentos, não é? A essa diversidade, a essa riqueza, porque é isso, o desenvolvimento sustentável, ele tem os seus eixos econômicos, social e ambiental, mas o quarto pilar é a cultura, Com não certeza. é? Então, por conta disso, também em parceria com a Helena Fernandes, com o Michel Couto do Formou, não é? Sim. Nós, enquanto Instituto Oliveira Silveira, por dentro do pacto, mas com grande apoio da PUC Cultura, que foi quem aderiu, a gente, sim, escolheu um nicho para dar essa visibilidade da economia criativa, que foi o carnaval, Sem né, dúvida, Adriana? com O nosso certeza. carnaval traz muita alegria, o samba traz muita brasilidade, une muitas pessoas, e a partir disso a gente fez, por exemplo, a questão da exposição Corredor do Samba, que conta também a história da Ilhota, é por isso que eu quero chegar aqui, não é? Porque esse centro também era muito negro, então a gente reconta essa história, principalmente partindo aqui do centro, a questão da nossa igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, não é? Que era uma associação, uma confraria que garantia dignidade para a população negra, que arrecadava recursos, que fazia muitos negócios, não é? Então também é importante a gente enxergar que a negritude sempre esteve nesse contexto de economia criativa. Precisamos dar visibilidade para isso, sim. Então a gente começa a passear o Corredor do Samba justamente no entorno do dilúvio, e aí vamos lembrando, tem o Areal da Baronesa, porque saímos daqui do Carnaval, da Borges, né? Enquanto era Beco do Poço ainda, e a revista do Globo no acervo Delfos, na PUC, tem toda essa história registrada. Pensem, é só folhear aquelas revistas lá que a gente vai achar muita história. Então, eu só vou rapidamente refazer esse ponto a ponto do Arroio de Luvo para a gente lembrar, né? E aí passa, então, pelo Areal da Baronesa, que hoje nós temos o quilombo do Areal ali, não é?
depois, em seguida, vem a ilhota, que é isso, a enchente nos mostra também isso. O quanto tem de aterro e de mudanças da natureza, porque o nosso dilúvio passava ali a João Alfredo. Exatamente. A casa do Lupicínio Rodrigues tinha o seu As barquinho margens. aos fundos, e era ali a Praça Garibaldi, justamente ali na frente do Tesourinha, na frente do Centro Cultural Lupicínio Rodrigues, não é? Alagava tudo. Então, por isso ilhota, não é? Mas ali era muito samba, muita alegria, e então a gente vai indo, tem o Carnaval da Santana, tem o Bloco do Cabo Rocha, na Zenha, que permanece ali, não é? Tem a questão do Salão do Rui, da colônia africana, não é? Os Garotos da Orgia, que deram entrada, então, para o Acadêmicos da Orgia, o Odomodê, Afrosul, a Casa de Samba Evolução, não é? A gente tem muita história linda para contar. Quem não foi? Né? Quem não? Né? Todo o Black Music nessa Ipiranga. A gente, então, também vai lembrando do Prontidão, do Floresta, todo mundo aqui perto. As escolas. O Imperadores do Samba, que nasceu na Cidade Baixa, era na frente da Zero Hora. Bambas da Orgia. Quem não dançou no Força e Luz, não é? Então, a gente vai trazendo todas essas histórias que tem ali, né, o Centro de Referência do Negro, que nós estamos, né, com essa questão de tentar reabri-lo, todo o esforço que a gente sabe da prefeitura, mas que era a quadra da Beija-Flor do Sul, não é ali? E atrás, então, o nosso grande Oliveira Silveira, junto com o Grupo Palmares, celebrou o primeiro 20 de novembro, que esse ano é feriado. Então, eu acho que também o Corredor do Samba traz essa ideia de como a gente tem que revisitar uma história pujante, já de tecnologia, sim, já de inovação, sim, não é? Que, de uma certa forma, o sistema econômico escravista abafou, não é? Mas a negritude é a riqueza também de Porto Alegre, não é? Então, a gente tem aqui de fazer esses ganchos, e aí que é o contexto do Hub Oliveira, não é? E todas as parcerias. O Hub Oliveira não é como a questão de estar focado no afroempreendedorismo em si, mas é de pensar nas futuras gerações e se ater à educação básica, né? A partir da educomunicação, da produção midiática, da inteligência artificial, não é? A gente poder dar essas ideias para que a gente possa ampliar, que as novas gerações tenham esse direito garantido de conhecer as verdadeiras histórias, porque foi um direito roubado de nós todos e todas na escola, de não conhecer a história mundial como ela é. E é importante que se tenha essa equidade, que os nossos, né, pequenos, tenham acesso a essa informação, justamente para buscar o seu contexto histórico, buscar a sua ancestralidade, que hoje talvez não tenham esse acesso, não tenham estrutura. Então isso é extremamente importante para que a gente parta do mesmo lugar para gerar novos sonhos, quem sabe, né? Com certeza. Eu achei muito, muito rica, assim, essa provocação, né, de um direito roubado, tu não saber essa história, né, e assim, como é forte essa história de Porto Alegre, né, e como isso é misterioso, parece, né, parece uma coisa assim, nossa, até assim, falando em Corredor do Samba, só quando tu me mostrou a imagem que eu entendi por quê, né, que é, de fato, o corredor que vai passando em todos esses bairros que tu citou, né, esses espaços, esses ambientes, assim, e como é que isso, hoje a gente fala, parece que a cultura de Porto Alegre precisa renascer, a cultura sempre houve cultura, a gente tá falando aqui de que é 200 anos atrás, 500 anos, né, Letícia? 500 anos já tinha a existência de todos esses ambientes. Então... E uma coisa bacana que nós temos aqui também que lembrar, aqui no Conectar, que nós temos uma história diferenciada, porque a nossa influência também é espanhola. Então, a gente, assim, a negritude chega nesse território, e aqui estão os nossos indígenas, que já davam nome ao Arroio Dilúvio, não é? De Rio Jacaraí. Então, a gente não pode se espantar quando aparece um jacaré, porque os nossos indígenas já diziam. A galera já estava avisando, gente, é muito tempo atrás. E Ipiranga, Rio Vermelho, né? Então, também, aquela questão de toda essa cor de terra marrom que dá vida a Porto Alegre, não é? E então nós entramos por todos os lados, pelo litoral, mas também pelo Rio do Prata,
não é? Pela Lagoa dos Patos. Então, nós temos uma história de extremo sul das Américas, que é muito importante ser recontada. Exatamente. Cara, e a gente, né, eu falei, vamos deixar a parte de história depois, porque se a gente começasse assim, meu Deus, né? Mas, assim, obrigada por compartilhar tanto conhecimento, vamos continuar muito nesse assunto, assim. Uma coisa que eu queria, assim, perguntar também é que a gente tava falando sobre essa coisa, o desafio, né, de, bom, retomar, então acho que a história tem que ser contada e recontada muitas vezes, até para que a gente também tenha oportunidade de entender ela sob diferentes óticas nossas, né? Mas tem aqui uma questão que vocês comentaram também de, não apenas contar essa história, mas também ter uma educação racial, né? E daí a gente tá falando da sociedade, né? Sim. Então, assim, que acho que isso também é o tipo de termo que eu vou pedir para vocês falarem um pouco mais sobre isso, porque eu acho que isso também justifica muito a necessidade de se falar em afroempreendedorismo, né? Sem dúvida. A gente tem usado o termo letramento racial, né? Que a sociedade precisa ser letrada. O letramento, ele vem da educação, obviamente, né? Porque quando a gente vai fazendo a questão da alfabeto, acho que só para dar um histórico, né? Porque letramento e não outra palavra. Quando a gente fala de aprendizagem, né? A gente está falando a criança, ela é alfabetizada e ela é letrada. A alfabetizada, ela está aprendendo a convenção das letras, das palavras, né? Mas quando ela é letrada, ela dá condição conceitual, da condição valoral para aqueles símbolos. Ela dá um contexto para aquele símbolo. Então, quando a gente está falando de letramento racial, é porque, de alguma forma, em algum momento, de alguma instância, querendo ou não, as pessoas sabem que existem pessoas negras, pessoas brancas, culturas diferenciadas na sociedade, etc. Isso é um senso comum. O que elas não sabem e o que elas precisam ser melhor lapidadas é o que significa ser negro ou ser não negro numa sociedade como a nossa. O que o racismo provoca, o que ele faz, como é que ele age, qual a estrutura que ele apresenta e a serviço de quem ele está. E quando a gente faz todas essas leituras e esse entendimento, a proposta é que a gente modifique a forma de estar e ser na sociedade, né? Então, quando a gente pensa letramento racial, é nesse mote, né? De poder trazer para a sociedade essa questão da equidade, né? A gente não está falando só de dar direitos, a gente está falando de dar direitos justamente diferentes, porque a sociedade ela tem níveis de acessos diferenciados. Então, se eu dou a igualdade, ela é... de certa forma, enganosa, porque se eu não tenho nada, a minha igualdade é o nada. Se eu tenho muito, a minha igualdade é o muito. Agora, se eu dou a equidade, eu vou dar um pouco para... Eu tiro um pouco de um para dar um pouco para outros, para tornar todo mundo num pé, aí sim, de igualdade real. Né? Então, quando a gente fala de letramento racial, é um pouco desse, trazer informações conceituais, objetivas, do que é estar e ser negro na sociedade e como é que isso transita para essa questão de racismo, que, sim, não vamos negar, existem e muito na sociedade, né? Então, eu não posso me dizer que eu sou uma pessoa antirracista se eu não passei por um processo de letramento racial onde eu entendo o que significa essa questão, né? E isso se aplica a pessoas negras e não negras, porque a gente tem pessoas negras que, por conta desse processo social de embranquecimento, acabam desconhecendo a sua história, a sua cultura, e muitas vezes renegando essa história, essa cultura, justamente por achar que é algo ruim, que é algo que vai lhe trazer prejuízo enquanto pessoa. Pelo contrário, né? A gente assumir a nossa negritude, assumir as nossas raízes, ela nos enriquece, ela nos empodera, mas para isso tu tem que ter uma consciência, né? Sim. E essa consciência ela é muitas vezes trazida através desse letramento racial, que é diferente, por exemplo, de uma educação antirracista que a gente faz na escola, porque são alunos menores, né, com condições num processo de aprendizagem. Os adultos, eles também podem estar no processo de aprendizagem, mas estão num outro nível. Né? A gente está falando de sociedade, então a sociedade precisa ser letrada. Sim. E uma coisa que a gente usa bastante é o antirracismo, ele não é apenas não ser racista. Exatamente. Né? Ele vai um pouco mais além e um pouco mais aprofundado. Né? E aí sim,
essas educadoras brilhantes podem trazer, né, com mais propriedade isso pra gente. E eu fico pensando assim, trazendo esse desafio para o mundo dos negócios, né? Ele também, ele tem camadas de algumas dificuldades diferentes, né? A gente sabe, assim, que nem toda discussão... algumas pessoas fogem de um assunto que parece desconfortável, como, né, raça, né? É uma coisa que as pessoas ficam, não quero falar bobagem, mas eu também não quero... então na dúvida, às vezes até melhor não me dispor a esse assunto, né? Perfeito. E assim, eu fico pensando, vocês, enquanto um hub focado em afroempreendedorismo, né? A gente até estava falando sobre isso antes. Ele não quer dizer que ele é um hub só para pessoas pretas, né? Ele é um hub que, claro, vocês vão ter um trabalho de acolhimento para esses empreendedores, mas vocês também vão ter esse trabalho de letramento e de oferecer... vocês vão ser uma referência para esse tipo de informação e esse tipo de debate, né? Então, assim, é também um trabalho que permite que as pessoas tenham conversas relevantes e busquem esse espaço. É um acolhimento para todo mundo que precisa passar por um letramento também, né? Até porque o nosso papel, quando a gente fala de hub, a gente pensa diretamente em inovação. Mas a inovação não necessariamente ela precisa ser tecnológica. Não. A inovação, ela resolve problemas sociais. Ela traz determinadas demandas que não são resolvidas naquele momento. Então, a proposta do Hub é justamente essa. É trazer para a sociedade algo novo, algo diferente e que possa contemplar todos que ali estão, né? Sejam eles negros, sejam eles não negros. E também porque a gente se preocupa, e aí trazendo uma referência mundial, né? A própria ONU traz nas ODS, né? Que a gente tem esse olhar para a sociedade, para o ser humano, para a natureza, né? Para as coisas que compõem esse mundo, né? Esse planeta. E o relacionamento humano, a gente olhar para o ser humano com a devida, não vou dizer respeito, mas com a devida deferência que ele merece, cada pessoa com seu valor, com a sua potência, reconhecer isso, né, dizer que ela tem lugar de ser e estar neste mundo, entender, ou pelo menos expressar uma mensagem de que a gente está falando com seres humanos e não com máquinas, né? Então, seja na área econômica, social, cultural, a gente precisa humanizar os espaços. A gente precisa tratar as pessoas, tratar as coisas com esse olhar de seres humanos que somos. Tanto é que é o que nos diferencia de sermos seres irracionais, animais, etc. Né? Nós somos humanos. E o que nós temos em comum? A nossa humanidade. Quando a gente desconhece e renega a existência do outro porque ele é diferente de nós estamos, na minha concepção, né, particularmente dizendo, né, a gente está dando uma mensagem. E essa mensagem é que, assim, eu não sou um ser humano. Né? Eu sou qualquer coisa. E eu acho que quando a ONU, enfim, as ODS trazem isso, e as empresas e as instituições comerciais, o comércio, a indústria, ela traz esse conteúdo para dentro das suas 4 linhas, né? Seja as ODS, seja os ESGs, ela está dizendo assim, olha, eu quero que o meu produto transite por esse ângulo de humanidade. Eu quero que aquilo que eu vendo, que eu comercializo, tenha esse apelo de humanidade, que seja de humano para humanos, que eu uso a humanidade para produzir, que eu uso esse cuidado com o ser humano para produzir. E eu penso que se eu tenho todo esse potencial de enxergar o humano, eu não posso negar a existência e a discussão da pauta negra no meu contexto, assim como a natureza nos mostrou, que eu não posso negar a pauta ambiental da minha discussão. Então, elas são condições. Querer, né? Mas ele vai se impor. Em algum momento vai se impor. Ainda vai estar lá, assim. E acho que esse é um trabalho, cara, é muito rico, assim, né? Eu também fico... É até difícil pra mim, eu falei, esse podcast vai ser aqueles que eu fico olhando, uma aula, eu tenho que lembrar que eu tenho que... Tem que provocar, assim, porque pra falar alguma coisa, porque... É tão rico pensar sobre isso, assim, especialmente quando a gente fala em... Cara, no fim das contas, o trabalho, ele precisa ter essa função da gente desenvolver a sociedade. Se a gente consegue ter prazer e alegria com isso, melhor, né? Mas, assim, desenvolver a sociedade envolve inovação social, e inovação social não se faz com todo mundo pensando igual e sendo igual, assim, né? Então, acho que se a gente precisasse argumentar alguma coisa para que essa discussão fosse importante, talvez a gente começaria por aí, né? Mas, assim, queria ouvir de vocês, assim, também, o que vocês identificam hoje como dificuldade
dificuldades, né, nesse universo, assim, dificuldades que vocês já identificam que vocês podem apoiar, né, um afroempreendedor. Que dificuldades vocês acham que são específicas desse universo, sabe? Pensando em mundo dos negócios, né, a gente aqui, óbvio, fala muito do varejo, mas a gente sabe que nem todos os empreendedores vão ser varejistas, né? Muitos deles acabam desenvolvendo produtos, às vezes até por necessidade, o comércio também nasce muito dessa forma, né? Mas assim, se vocês puderem falar um pouco mais de quem é esse afroempreendedor e o que ele pode precisar e que apoios, inclusive... Daí eu já tô fazendo várias perguntas ao mesmo tempo, depois eu posso fazer de novo. Mas assim, como a gente também, como sociedade que está em processo de letramento, ou deve estar, né, ou deve buscar letramento, também ajuda, né? Como é que a gente contribui para uma questão como os desafios de um afroempreendedor? Bom, eu poderia classificar em duas questões de estudo em 2 momentos de estudo que tu trouxe aí. Primeiro que é o momento conceitual, né? Acho que uma das dificuldades hoje é a gente poder diferenciar o que é afroempreendedor de empreendedor negro. Ah, é verdade, tem uma diferença São aqui. coisas diferentes e a gente precisa fazer essa discussão, né? Essa discussão socialmente, né, tem que ser feita, né? E aí uma opção do Hub, né, do Ilhota, para qual eixo, nicho a gente quer trabalhar, e a gente já fez essa opção, né? Então, é a primeira questão. Enfim, não vou discorrer ela, mas só para responder só essa classifica pergunta. o que é empreendedor negro e o que é um afroempreendedor. Só pra bem, aqui então descrição. vamos lá. Enfim, né? Eu gosto de aula, né? Tô aqui com o meu caderno, pô. Passa muito por essa questão que a gente estava falando antes do letramento, né? Acho que o afroempreendedor, para mim, a gente tem feito essa discussão, né? Rodrigo me ajuda aí. A gente tem discutido que é aquela pessoa que entendeu, incorporou os conceitos, a história, a cultura, aquilo que envolve a história antepassada, esse olhar para o passado com vistas a construir um futuro, que entendeu que todo o seu fazer tem que estar impregnado com um processo e uma conceituação de negritude. Então, esse para nós é o afroempreendedor. Não necessariamente o produto dele tem alguma coisa assim, às vezes é a questão do propósito da pessoa servir a isso. É que, na verdade, acaba sendo uma coisa automática, né? Se torna isso. Independente que, se tu tem todo esse conceito, né? Desculpa eu te cortar, Rodrigo, mas já te dou a palavra. Se tu tem todo esse conceito impregnado no teu DNA, na tua forma de te conduzir, mesmo que tu não queira, né? Qualquer coisa que tu faça, qualquer coisa que seja a tua prática de trabalho ou cotidiana, ela vai transmitir, ela vai estar impregnada desse conceito, né? Não precisa ter um nome ou uma marca, mas ele vai ter alguma coisa, algum sinal que vai identificar essa conexão com o teu passado, com a tua história, com o teu DNA. Já o empreendedor negro, para além da cor da pele, ele pode estar esvaziado de conteúdo dessa natureza. Ele pode entender de várias coisas, de várias temáticas que dizem respeito a negócios, que dizem respeito a vendas, enfim, a tecnologias, a networks, enfim, mas do que diz respeito à sua conexão com a sua história, com a sua vivência, com seus antepassados, isso vai estar esvaziado. Então, o que a gente pensa? Que a gente pode, não vamos desistir desse empreendedor negro, não, muito antes pelo contrário, a gente acha que cabe muito, inclusive cabe muito no Ilhota esse tipo de empreendedor. Por quê? Porque a nossa ideia também é poder oferecer para ele esse redescobrir-se negro, né? Essa questão de conectá-lo não só com as coisas da economia, mas com as coisas da sua história, da sua cultura. Novos Ryan Santos, né? Exato. Daqui a pouco tá lá com o Hub Oliveira, conectando com a sua história, construindo educação e comunicação a partir das suas... Um dos grandes pontos diferenciais de ser um afroempreendedor e de ser empreendedor negro é que no processo de construção do afroempreendedor, e aí a gente está falando de toda a cultura negra em geral, nós somos sempre coletivos, nós somos sempre colaborativos. Nós sempre trabalhamos em rede, né? Se a comunidade não é a novidade. Não é novidade. Uma mulher negra, ela sempre está trabalhando em rede, mesmo ela sendo uma mãe solo, mas ela, né, tem uma mãe, tem uma avó, tem uma filha, e essas famílias principalmente pautadas nas mães solo negras, né, que isso também é um grande recorte social que a gente tem que fazer, né, porque isso no mundo do empreendedorismo também tem dados de que a maioria dos afroempreendedores são mulheres. Né, e são mulheres chefes de família solo. Então, acho que o afroempreendedorismo ele vem
para preencher uma série de lacunas, né, que a sociedade, infelizmente, deixa a desejar. Sim, que são desafios bem específicos, né, dessa pessoa. Exatamente. Por isso, a nossa preocupação no Hub Oliveira, que o que nos conecta, né? O Hub Oliveira, o que nos conecta são as escolas. Sim. Então, é um projeto que ele foi construído por dentro do pacto com a Tecnopuc, não é? E aí ele se amplia com a rede de inteligência artificial étnico e segura, se amplia com o Instituto Brasileiro de Cidades Humanas Inteligentes, Criativas e Sustentáveis. Então, aqui todo o agradecimento ao professor Nitamar da PUC, a professora Cibele da URGS, o professor Denis da Unicinos, porque assim, o corredor do samba deixa clara ou escura esta rede, não é? No entorno do dilúvio. Então, o Corredor do Samba já saiu da PUC e está na Escola Estadual São Francisco de Assis, na Rua Princesa Isabel, não é? Isso é importantíssimo. Então, para quem quiser assistir a exposição... Ainda tem dá tempo, porque ela será tempo. itinerante, não é? O irmão Manuir, por exemplo, quer que vá depois para o Sesmar, para a Rede Marista, a Fundação Pescar, que esteve lá visitando muito, junto com a Procempa, né? Aqueles jovens, aquela juventude, também quer colocar nas suas unidades, a própria Prefeitura de Porto Alegre, a Escola Anísio Teixeira também quer receber. Então, a gente está agora montando essa grande agenda. Tivemos a participação da Aline, não é? Barbosa, que justamente colocou a realidade aumentada na exposição. Então é isso, a gente vai dando, tá dentro do contexto do Cidade Educadora, com a Maria Eunice, não é? Então, faz parte da Cidade Educadora também. Isso, vamos fazer esse link também, né? Com o então Ilhota sempre Hub, estamos né? conectados e conectadas, né? O que tu estava até perguntando, né, Letícia? Eu acho que isso é importante. Quando a gente chegou aqui antes do programa, não é? A Letícia perguntava, vocês já se conhecem? E então a gente dizia, nós somos rede, não é? Há muitos anos. Então... Vocês rindo, ai, coitada. Coitada não é? Nós somos rede. Então, de qualquer maneira, o que nos une é justamente essa equidade e nós vamos nos encontrar, a vida se encarrega da gente se encontrar a cada momento para justamente somar esforços e garantir uma cidadania para todos os lados na cidade de Porto Alegre. Cara, e que isso se prolifere, né? Eu acho, assim, que essa visão de... É uma comunidade existente, é uma rede existente, né? Então, assim, acho que é sempre... Essa questão da história que tu traz, assim, é muito rica, porque a gente, olhando a história, a gente consegue, pelo menos, entender o que tá acontecendo hoje e projetar um futuro, né? Esperançosamente melhor, né? Se a gente aprendeu alguma coisa, é pra fazer melhor, assim. E realmente, assim, não negligenciar as coisas que já foram criadas, né? Essa coisa assim, vamos pensar a cultura de Porto Alegre. Poxa, já existe cultura há muito tempo. Vamos resgatar e vamos usar o que existe, né? Vamos criar uma rede de empreendedores. Já existe redes, já existem comunidades, já existem pessoas que sabem circular e, assim, poxa, que a gente circule mais, né? E que a gente entenda mais e que essas coisas... se unam de alguma forma e que as redes só se expandam, assim. Acho que tem aqui um aprendizado muito grande. Essa tua fala foi muito forte, assim, né? De como as pessoas já vêm trabalhando em comunidade, né? Sim. A gente vem agora com esse, talvez, conceito muito embranquecido, assim, né? De, vamos criar ecossistemas, vamos criar comunidades, né? Assim, poxa, isso não é um conceito novo, isso é uma né? questão também que o Hub vem se preocupando, assim. A gente tem feito, nesse período que ainda não... Né, faltou um tempinho pra gente efetivamente estar abrindo as portas, mas a gente vem se preocupando justamente em identificar tudo que existe já está criado, no caso, já está existindo, seja da questão tecnológica, seja da questão de negócio, seja da questão de comunidade, para fazer justamente esse papel de não inventar a roda. A gente quer conectar que essa roda ela possa circular com mais... hegemonia, facilidade, né, com mais azeitamento, assim, com um óleozinho, etc. Porque a gente não quer produzir coisas, a gente quer, enfim, aproveitar as coisas que já estão produzidas, que já estão criadas. E aí eu faço um gancho com a segunda coisa que eu ia falar para ti, do ponto de vista das dificuldades, né? Uma das questões que a gente percebe tanto do ponto de vista da estrutura, da infraestrutura, talvez para os afroempreendedores, empreendedores os empreendedores como um todo, né? É questão de crédito e de espaços físicos para exporem os seus... Principalmente aqueles afroempreendedores que são também que trabalham em feiras de rua, que trabalham em exposições, né? A gente precisa entender
esse universo deles, né? E poder colocá-los em espaços que já existem, e são vários, ou se ainda não tem algum espaço que possa absorver a demanda que eles possuem, né? Poder estar criando esses espaços daí de fato, né? Mas eu creio que existam e não são poucos. A gente precisa apenas conectar essas pessoas com esses espaços que já existem. Colocá-los nesse mapa que já está posto e que hoje, infelizmente, ainda é para acesso de alguns. A gente quer que seja acesso de todos. Então não vejo como uma dificuldade propriamente dita, mas vejo como um caminho a percorrer com alguns obstáculos que a gente precisa deslocar, né? Acho que é mais nesse sentido, assim, mas eu acho que a gente tem potencial para chegar lá, né? Eu acho que, como a Tatiana falou bem, assim, a gente tem uma rede, né, que não é de hoje, que é de longínquo tempo, e que a gente é sazonal justamente de propósito, porque hoje a gente precisa se afastar para fazer novas redes, depois volta trazendo todo aquele arcabouço que já se formou em outros espaços, em outros momentos, e aí traz para o momento agora, porque isso é uma coisa também da nossa crença enquanto indivíduos negros, né? Nada é por acaso. E as coisas se juntam ou se separam nos momentos que elas têm que se juntar e se separar. Porque o universo conspira, e essa fala é desta moça que está aqui na minha frente, o universo conspira a nosso favor. Amém, né? Que assim seja. Eu tava pensando aqui que, assim, é preciso um bocado de otimismo, né? Pra olhar a história e trabalhar com educação, trabalhar com comunicação, criar projetos, assim. Então, eu me atrevo aqui a supor que estou em uma mesa de pessoas otimistas, né? Que estão olhando para essa situação toda com os olhos da mudança, assim. Sim, e daí, assim, já nos encaminhando para os finalmente, mas não temos pressa para isso. Certeza. Eu queria ouvir cada um de vocês, assim, com essa visão do futuro, né? Vocês conhecem hoje um bocado de dores, um bocado de coisas que têm que ser resolvidas, e todos nós conhecemos, assim. Mas qual é o olhar que vocês olham para frente? O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham? O que vocês estão prontos para fazer? O que vocês esperam ver em termos de movimento, em termos de até, não resultados, mas assim, que pode ser gerado a partir dessa fagulha que a gente tá aqui tentando contaminar o pessoal também. Rodrigo, começa tu, por favor. Bom, partindo da Sankofa, que é a nossa logo, faz parte da logo do Ilhota Hub. Eu acho que... Peraí, só um pouquinho. Tu tatuou porque é a logo ou a logo surgiu da tua tatuagem? Qual que veio primeiro? Essa Sankofa, né? A Sankofa é o olhar para trás, é o olhar antepassado. É uma dinkra, justamente, né? Isso, um símbolo adinkra, justamente para que a gente tenha consciência de quem a gente é e a gente nunca perca essa consciência, independente do futuro que se tenha. Então aqui, esse ovo representa o passado, ela está para frente, mas virada para trás, justamente para entender essa ancestralidade, né? Eu acho, e tem outra frase aqui que eu também sou um cara muito ancestral, que eu trago, né? Que é: para quem tem fé, a vida nunca tem fim. E eu acho que isso a gente aprendeu com os nossos ancestrais. A questão da fé, né, na comunidade negra, ela é muito forte. Né? Então, eu acho que isso até me emociona um pouco, né? Mas eu acho que isso faz parte da nossa essência. Não tem como fugir disso. Sim. Né? Então, quando a gente fala de um projeto como o Ilhota Hub, de um projeto como o Hub Oliveira, a gente está olhando para um futuro que talvez, ou meus pais, meus avós não tiveram, provavelmente os pais da Sátira, os avós da Sátira não tiveram, os da Adri também, mas que a gente quer propor para os nossos. E nós somos uma geração que aprendeu muito com os que estão, e que vai deixar um legado extremamente importante, né? Não estou dizendo que vai ser o projeto ou os projetos disruptivos e transformadores, mas a gente vai dar essa fagulhazinha para que as pessoas entendam que a partir daqui talvez as coisas possam ser diferentes. O que falar depois disso? Eu acho que só um silêncio, mas assim, foi a primeira vez que alguém me respondeu mostrando umas tatuas, sabe? Foi irado, assim. Eu gostei, tá na pele, assim, tá estampado. Na pele, tá exatamente. Na pele. E aí eu vou pegar uma deixa do Rodrigo, porque já falou muita coisa linda aí, enfim, que me representa muito, mas eu acho que, falando do lado que eu represento também um pouco, que é a questão da prefeitura, né? Geralmente, quando a gente fala de um projeto que nasce a partir, entre aspas, nasce, né? Mas é provocado, acho melhor dizendo, a partir de uma ideia de um governo municipal, etc., enfim, parece que assim, não, vai acabar o governo, ou independente do governo acabar, aquela pessoa sai de lá e
as coisas mudam, as coisas não são permanentes, né? Mas na minha vida, eu sempre procurei fazer tudo que até hoje eu fiz, eu procurei fazer assim, ó, eu não quero fazer só uma coisa pontual, eu quero fazer uma coisa que seja de infraestrutura, né? Que seja para quem for que quiser vir depois, e enfim, a gente sabe que não é insubstituível, né? A vida, a gente assim, é ciclo, e eu tenho muita tranquilidade sobre isso. Quem vir depois possa olhar potencial, ou quem ficar ali possa encontrar potencial e seguir. Então eu vejo, por exemplo, o Hub ele nasce de uma transição, né? Qual é a transição? A Sátira falou e eu esqueci de mencionar antes. O CRN, né, que é o Centro de Referência do Negro, na Ipiranga, 311, com vários problemas de infraestrutura, um terreno que está sendo apertado ali para especulação imobiliária do entorno, ele não tem mais a característica do ilhota da época, ele vem sendo desconstituído daquela essência da negritude aos poucos. Bem, mas é a nossa intenção de reformular, ou de buscar um outro espaço, ou de buscar um outro lugar que seja mais representativo. Tem várias hipóteses ali, enquanto prefeitura e comunidade negra também, né, sendo feitas. Mas enquanto isso, a gente vai ficar parado, com braços cruzados, esperando? Não. O Hub nasce nesse interim desse vácuo, que não tem-se o espaço físico denso e representativo, mas também não vai se ficar parado esperando que algum mártir, que uma estrelinha do céu, algo mágico venha e dê esse espaço. Não, a gente vai produzir, provocar com o nosso trabalho, com as nossas intencionalidades, com as nossas conexões, a necessidade desse lugar. Sabe? A gente sabe que as construções são políticas, e não estou falando só de política partidária, mas são políticas de políticas públicas, de políticas de modo de eu acreditar ou não em alguma ideia, e as coisas são assim que é a vida, assim que funciona a vida social que a gente estabeleceu desde sempre, né, de 500 anos atrás. Então, se por um lado pensar no espaço físico primeiro não era adequado, então vamos mostrar primeiro o serviço, o trabalho, a necessidade, o que a ausência desse trabalho provoca, né? E aí, a partir disso, tu pensar num futuro que é glorioso. E eu sou extremamente otimista a partir disso, sabe? Assim, eu acho que enquanto a vida, há esperança. Então, a gente tem que ir lutando. Talvez eu não consiga a tempo e a hora, e aí eu tenho que trabalhar isso, a minha ansiedade, porque às vezes eu quero as coisas para ontem, eu sei que as coisas não são para ontem, né? Então, eu trabalho e tenho trabalhado isso em mim, que a gente vai ficando mais velha, e vai ficando mais complacente. Mais madura, tá bem. Vai ficando mais complacente com essa ideia de ansiedade, né, de querer para ontem. Então eu entendo que as coisas têm um tempo, e eu acho que o Ilhota Hub, ele já está me respondendo à altura da minha expectativa, no sentido assim, ó, de que ele vem para mostrar que é necessário ter um espaço nosso negro para chamar de seu, que a gente tem muita coisa para contribuir com esta cidade, que a gente pode fazer muita coisa por Porto Alegre, e não só para as pessoas negras de Porto Alegre, porque se a gente quer um futuro melhor para todo mundo, a gente tem que entender que as diferenças, elas são saudáveis. A gente não precisa ter as pessoas iguais, as necessidades iguais para sermos melhores. A gente precisa ser justamente o contrário. A diferença nos complementa. Exato. E a gente tendo essa consciência de que a diferença, ela faz bem, ela nos complementa, a gente cresce junto. É verdade. E então eu vejo com muita perspectiva positiva o que o Hub vai dar certo, que as pessoas vão se colocar nesse lugar, que ele vai ser um espaço de esperança. Esperançar, né? Que nem diz o nosso Paulo Freire, né? Tu precisa ter alguém para te inspirar, né? E eu acho que o Hub pode vir a ser esse espaço, não um espaço enquanto espaço físico, mas enquanto esse ente, assim, que te dê potencial, que faz dizer assim, ok, a minha vida não acabou, eu tenho potencial, eu posso continuar, independente da faixa etária. A gente tem falado muito de etarismo também, né? Que Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, é um estado os índices de longevidade têm sido cada vez mais propositivos. Então, a gente precisa também pensar naquela ancestralidade que os mais velhos ensinavam aos mais novos. Então, o que a gente tem ainda para... Olha quanto potencial a gente tem que não está no mercado, que não está sendo apresentado. Exatamente. Então, quer dizer, eu vejo com muitas perspectivas positivas. Eu vejo, assim, um horizonte muito longínquo para o Hub, e independente, sim, das ações e das conexões que
que a prefeitura pode hoje, deve trazer, ou que ele possa construir com as suas próprias pernas, através de uma autossustentabilidade. Eu acho que até para isso, com as conexões positivas que ele possa vir a fazer, e já está fazendo, o Ilhota Hub, ele tem potencial para coexistir, independente das amarras convencionais de financiamento político, política pública, apesar de que não descola, não desconstitui a obrigação pública de cuidar dos seus. Perfeito. É isso. Olha, isso é muito otimismo, né? Sátira, eu quero ouvir de ti, assim, agora, o que tu tem nesse teu olhar de brilho aí, que tá te fazendo olhar pra frente? Eu sou alegria, né? Sabe? E aí, se tu for olhar as estatísticas, vamos lá. Tu vai perceber que o nosso pai do rádio, lembra, Rodrigo, que é o Roquete Pinto, ele profetizava que em 2012 não existiriam mais negros no Brasil. Sim. Verdade. Eu estou aqui, e não é? Vocês estão aqui, exatamente. Porque o gen negro é dominante. Então, só o Brasil que acha que não é negro. O mundo nos enxerga negros. E vão pedir para te sambar. Ai, meu Deus. Eu vou super... Eu me disponho, assim. Eu vou... Mas quando tu disseres que tu é brasileira, vão pedir para te sambar. Com certeza. Então, dessa perspectiva, eu acho que também o campo do ecossistema da inovação tem que prestar atenção no que o futuro está nos mostrando, que é uma população negra pujante e que passou por tudo que a gente sabe, que a gente não se cansa de falar, e está aí linda e encantando esse país, não é? Próprios Estados Unidos está lá com seu censo dizendo que até 2050 a negritude vai aumentar em muito. Então, a América também vai ser muito mais negra no futuro, tanto da questão indígena com a questão da negritude, não é? Então, a gente tem que mais somar esforços, e a minha esperança são as crianças, que já têm uma outra visão da diversidade, estão muito mais preparadas do que nós. Né? Bom, né? Sobre essa perspectiva. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Não é? Então é nessa linha, Lê, que eu vou, não é? E vou sambando, não é? Que é justamente vendo que o coração das pessoas são tocados. Eu acho que cada cidadão e cidadã de Porto Alegre, não é? Cumpre um papel do seu lugar, não é? Isso a Adriana sabe muito bem. Nós somos várias vezes gestoras de igualdade racial, não é? Então a gente sabe assim que sim, algumas pessoas mais radicais estão lá brigando, porque elas estudam tanto, Lê, sobre a sua história, que ficam realmente tristes com o que é feito, não é? Então, mas eu sou daquele outro time que é trazer o coração através do afeto, não é? A gente poder sensibilizar. Mas é isso, cada um e cada uma de nós cumpre um papel nessa teia, não é? Nesse ecossistema, para ir aos pouquinhos a gente dando essa equidade. E se tem um povo que é resiliente, é a população negra. É verdade. E é bonita, né? É verdade. Vai, gente, que episódio maravilhoso. Obrigada demais, assim. Eu sempre termino tão grata essas conversas, assim, porque é um privilégio enorme, né? Poder estar aqui conversando com todos vocês. Obrigada pela entrega, obrigada por todo o conhecimento que vocês também compartilham, né? Eu tenho certeza que isso fica e a gente espera que prolifere, que desperte nas pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify a mesma energia que eu tô sentindo nessa mesa de mudança, né? De coisa boa. E só para deixar aqui o nosso papel de colaboratividade e coletividade, agradecer também toda a equipe, né, do Ilhota Hub, Cristiano, Ellen, Bernardo, Joel, Aline, Cristina, Maria Lúcia, todo esse pessoal que tá fazendo esse projeto e tá colocando isso aí na rua. Perfeito, Jorge, é isso aí. Jorge também. E eu também quero agradecer a toda a ancestralidade e a presencialidade que está junto conosco em todos os projetos. Eu não vou listar todo mundo, porque assim, é infinito, né? E agora eu já troquei, Adriana, não é o universo que conspira, é o infinito. Olha! Que lindo! Eu não sei nem como terminar esse episódio, mas eu vou terminar agradecendo também, então, a quem está nos assistindo, a nossa audiência, né? Que espero que leve isso junto consigo e que a gente vá juntos
transformar, né? E ler, gratidão sempre. Ai, certeza, amém, com gente. certeza. Obrigadão. Toda a equipe aqui do Conectar, Valeu. né? Com certeza. Nós também A galera tá agradecemos. muito de coração, assim, a gente tá muito junto, né? Então, que bom. coisa boa a gente tá aqui. E então, obrigada, pessoal. Vou encerrando o nosso Gratidão, episódio gratidão. aqui pra gente continuar nossa conversa, que daí é só pra quem tá aqui, né? Quem tá de casa, a gente fica de fora. também. Gente, então, muito obrigada. Fiquem de olho. A cada quarta-feira lança mais um episódio Valeu. do Pode Conectar. Que aqui vocês sabem que sempre tem conversa boa e muita conexão na mesa. Tchau, tchau e Certo. obrigada. Tchau, tchau. Beijão, gente.